Bem, pessoal, na aula de hoje a gente vai falar sobre as formas da Terra dentro do contexto da disciplina de geodésia. Bem, a geodésia ela é a ciência que estuda a forma, as dimensões do campo de gravidade da Terra e também as variações temporais desses três elementos. Isso a gente viu na aula anterior. A geodésia ela é classificada em geodésia geométrica, física e celeste. A gente fala aqui da geodésia celeste, onde engloba os sistemas de posicionamento global, como o GPS, por exemplo. Ela é centrada em três principais tópicos, né, que tem relação com a sua própria definição. Quando a gente fala de campo de gravidade da Terra e forma e dimensão da Terra, a gente analisar são os três elementos que constam na própria definição. E no final a gente define isso justamente para permitir com que a gente se posicione na superfície terrestre, que é um dos principais objetivos da geodésia, que na verdade é estudar esses elementos para que a gente se posicione de forma acurada aqui na superfície terrestre, ou inclusive em lugares que vão além da superfície terrestre também. Bem, quando a gente fala de posicionamento, as principais coordenadas que a gente conhece é a latitude, longitude e altitude. São coordenadas bastante comuns. Mas também um outro tipo de coordenadas existentes são as coordenadas x, y, z, tá? Que a gente vai ter uma ideia na aula de hoje e posteriormente na próxima aula eu vou trazer ainda com mais detalhamento. Mas quando a gente fala de posicionamento, a gente se posiciona com relação a alguma coisa. Então deve-se definir um referencial, uma superfície de referência para que eu me posicione. E aí é onde entra o objetivo da aula de hoje, que é justamente abordar essas três superfícies de referência. A esfera, no caso aqui a gente tem um exemplo, basta eu conhecer o raio, né? Com o raio é possível caracterizar uma esfera. Então, só para vocês terem uma ideia, considerando aqui a Terra, a gente teria um raio aproximado de 6.371 quilômetros. Né? Aqui no caso, não considerando a Terra como sendo achatada nos polos, né? Considerando a Terra como aproximadamente uma esfera. Se eu multiplicar esse raio por 2, eu vou ter o diâmetro, no caso, dos 1.742 quilômetros. Só para a gente ter uma ideia das dimensões da Terra. Então eu teria um raio de 6.371 quilômetros aproximadamente. Já quando eu vou para o elipsoide, diferente da esfera, não mais eu tenho apenas um parâmetro, eu vou ter dois, que é o semi-eixo maior, que é o A, e o semi-eixo menor, que é o B. Bem, isso por quê? Por que o B ele é menor do que o A? Porque a Terra é achatada nos polos, certo? Consequentemente, por ser achatado aqui nos polos, a gente vai ter o B menor do que o A. Aqui surge um outro exemplo de elipsoide, em que além do A e o B eu teria um C, né, que seria um elipsoide triaxial. No entanto, para fins de modelagem da Terra, o A ele é considerado igual ao C. Consequentemente, aqui a gente percebe o A igual ao C. Então basta eu conhecer o semi-eixo maior e semi-eixo menor, que eu já caracterizo o elipsoide, certo? O elipsoide ele é a superfície matemática que mais se aproxima da forma da Terra, a Terra como sendo achatada nos polos, tá? Mas é uma superfície regular, uma superfície matemática que é utilizado no contexto da geodésia. Retomando um pouco da questão de posicionamento como coordenadas x, y, z, que aqui a gente tem um exemplo, né? Aqui a gente tem um exemplo de coordenadas x, y, z. Para que a gente compreenda um pouco melhor, eu coloquei aqui 4 pontos, né? Tem um ponto 1, ponto 2, ponto 3 e ponto 4. E aqui eu tenho as coordenadas desses 4 pontos. O ponto 1, começando pelo ponto 1, a coordenada x do ponto 1 vai ser igual a que é o semi-eixo maior, que é justamente isso daqui, certo?
O ponto 2 que está aqui, eu vou ter a coordenada y igual a, certo? As demais coordenadas vai ser igual a zero. Então, se a gente pegar o ponto 1, coordenada x vai ser a, y0, z0. Do ponto 2, x0, ya e z0. Ponto 3, que é esse exemplo aqui, eu vou ter uma coordenada xy igual a zero, certo? E uma coordenada z igual a b. Ok? Se eu tivesse um ponto aqui, bem nessa origem aqui, eu teria a coordenada xyz igual a zero. E por fim, o ponto 4, e vai estar nesse plano xz, que é esse plano aqui, e eu vou ter coordenada x igual a e coordenada y igual a zero e coordenada z igual a b, certo? Então essa é a coordenada, são as coordenadas do ponto 4. Bem, então a gente falou de esfera, a gente falou de elipsoide e por fim a gente chega aqui no geoide, que é a terceira superfície de referência que a gente vai abordar nessa aula. O geoide, diferente do elipsoide, é uma superfície não regular, né? Então a gente percebe por meio dessa representação aqui das cores o geoide como sendo uma superfície não regular. E aqui a gente tem um exemplo nessa escala aqui, nessa legenda aqui, em que a variabilidade do geoide com relação ao elipsoide, ela varia de menos 100 metros a mais 100 metros, ou seja, uma amplitude de 200 metros. Tá? Isso do geoide para o elipsoide. Então a gente percebe principalmente nas cordilheiras, no exemplo a cordilheira dos Andes, a gente tem em vermelho, representado em vermelho, quer dizer o quê? Que o geoide está acima do elipsoide ali próximo de 100 metros. Por definição, o geoide é uma superfície equipotencial do campo da gravidade com o campo da gravidade, certo? Uma superfície equipotencial do campo da gravidade. Bem, a diferença do geoide para o elipsoide, que justamente é representado aqui nessa figura por meio dessa legenda aqui, a gente chama de ondulação geoidal, que é esse N aqui. A gente percebe que o geoide ele tende a acompanhar o relevo terrestre. Então aqui onde a gente tem as cordilheiras, o geoide ele tende a acompanhar, né, porque ele depende da questão da massa da Terra, como a gente vai ver posteriormente. Aqui no Brasil, a ondulação geoidal ela é fornecida pelo IBGE por meio do programa MapGeol. A versão atual é a versão 2015, que ela fornece essa ondulação geoidal, que nada mais é, né, pensando de uma forma um pouco mais grosseira, mais simplificada, a diferença entre, a gente fala do Hzinho para o Hzão. Esse Hzinho aqui é a altitude geométrica com relação ao elipsoide, e o Hzão é a altitude ortométrica, que é com relação ao geoide, certo? E a diferença Hzinho menos Hzão e vai ser igual a N, que é a ondulação geoidal. Essa é uma forma simplificada de representar aqui a questão da ondulação geoidal. Bem, quando a gente fala da Terra enquanto geoide, a gente fala a Terra quanto uma superfície equipotencial do campo da gravidade, tá? E quando a gente viu até inclusive na figura anterior, a gente percebeu que o geoide ele não é uma superfície regular. E por que isso não acontece? Porque a força da gravidade ela depende da massa. Então, como a gente tem uma massa não constante na Terra, uma distribuição de massa não constante, consequentemente, o F também não vai ser constante. Portanto, o geoide ele não vai ser regular. Certo? Então, o fato do geoide não ser regular é em virtude da distribuição não constante da massa da Terra, que acaba gerando esse comportamento do geoide. E a gente percebe onde a massa é maior,
o F vai ser maior também. Consequentemente, a gente tem essa representação aqui. Bem, é claro que já quando a gente vai para a Terra como sendo um elipsoide, a gente vai ter um semi-eixo maior e um semi-eixo menor, e a diferença entre esses semi-eixos vai ser em torno de 22 km. Né? Se a gente pensar, né, em termos um pouco mais amplos, essa diferença ela não é tão grande, mas ela existe. E a geodésia ela justamente tem por finalidade ter essas estimativas bastante acuradas. E se a gente pensar, lógico, pensando de uma forma um pouco mais ampla, a Terra ela acaba não sendo tão diferente de uma esfera, né, com um raio de 6.371 km, como foi mostrado anteriormente. Por que a gente pode chegar nessa conclusão? Porque se a gente pegar a superfície física da Terra, se a gente pegar o Monte Everest, que tem uma altitude com relação ao geoide, altitude ortométrica, não superior a 9 km, certo? Se eu pegar a diferença do geoide para o elipsoide, pegar aí 100 metros, e se eu pegar a diferença entre os semi-eixos maior e menor, fica aí em torno de 22 km. Se eu somar esses três elementos, vai dar em torno de 31 km. E 31 km em 6.370 km é inferior a 0,5%, certo? Então, não é um absurdo falar que a Terra é aproximadamente uma esfera. Realmente ela é. No entanto, a geodésia ela se preocupa e ela justamente ela tem por finalidade estudar essas pequenas variações, certo? Que são de certa forma importantes. Bem, para concluir essa aula então, né? Então eu trouxe para vocês um pouco das três superfícies, que é a esfera, o elipsoide e o geoide. E por que a gente estudou isso daí? Justamente para dar embasamento e dar suporte para a gente se posicionar. Né? Então, quando a gente fala de XYZ, eu vou me posicionar com relação ao elipsoide, tá? Que foi justamente esse exemplo. Então, as coordenadas XYZ são com relação ao elipsoide. Já quando eu falo latitude, longitude e altitude, também eu utilizo como referência o elipsoide. Certo? Então aqui a gente tem o exemplo da longitude, que é com relação ao meridiano de origem de Greenwich, certo? Eu vou ter a latitude, certo? Que é esse exemplo aqui, que vai do Equador, né, até essa reta, né, que vai até o ponto de interesse. Então aqui a gente tem a latitude, que vai variar de 0 a 90, né, para norte, ou de 0 a menos 90 para o sul. A longitude também varia de 0 até menos 180 ou de 0 a mais 180, né, para oeste e leste, né? Essa a gente tem a latitude e longitude com relação ao elipsoide. Além disso, quando a gente fala de elipsoide também a gente vai ter a altitude geométrica, que no caso é exemplificado aqui pelo Hzinho, né, que a gente já mostrou previamente. Então é possível ter latitude, longitude e altitude geométrica, levando em conta o elipsoide. E por fim, né, a gente também tem a questão da altitude ortométrica. E a altitude ortométrica leva em conta, usa como referência o geoide, que é aqui esse exemplo. Então seria o nosso Hzão, que leva em conta o geoide, certo? Então na aula de hoje foi basicamente apresentado para vocês a superfície da esfera, o elipsoide e geoide. A esfera é uma superfície que, de certa forma, ela simplifica a forma da Terra, é aproximadamente a forma da Terra, superfície matemática também, mas ao longo do tempo a gente foi percebendo que a Terra ela é achatada nos polos, portanto a superfície matemática que mais se aproxima da forma da Terra é o elipsoide, achatado nos polos, que é utilizado como referência para a gente ter as coordenadas latitude, longitude e altitude geométrica, e também ter as coordenadas x, y, z, como foi mostrado previamente.
E o geoide, que foi a terceira superfície abordada nessa aula, é utilizado como referência para altitude ortométrica, tá? que aqui está sendo representado, certo? Bem, com isso finalizamos a aula de hoje, pessoal. Até mais.